Olá pessoal, graças e paz, nós estamos iniciando mais uma aula, mais uma live aqui na página da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Você que está chegando aí, dá um oi, dá uma boa noite, compartilha essa página, beleza? Que nós vamos começar o nosso estudo exatamente no Evangelho de Lucas. Nós estamos já caminhando para mais uma aula. Eu convido você que está chegando, eu estou aqui organizando tudo, vai nos ajudando aí a divulgar, vamos esperar o pessoal chegar. Estudo bíblico no Evangelho de Lucas. Eu tenho a certeza que nós vamos crescer mais uma vez hoje. Está todo mundo bem? Está tudo tranquilo? Você está bem de saúde? Bota aí um oi, diga aí como é que você está. Entra aí nos comentários, né? É uma oportunidade que nós, como membros da Segunda, podemos, né, da Segunda Igreja Batista, estar sempre conversando. Vai postando aí, vai deixando o seu oi, vai deixando o seu comentário. Eu estou preparando tudo aqui e daqui a pouco nós vamos começar o nosso mais um estudo bíblico aí nessa quarentena, né, que parece que vai chegar ao fim. Vamos voltar para a nossa atividade, se Deus quiser, né? Não aguento mais, né, estar aí dentro de casa com tanta coisa, saudade de estarmos com a igreja. E você pode compartilha nos seus grupos, manda aí para os membros da igreja, pelo WhatsApp, pelo Message, bota aí e nós vamos começar o nosso comentário. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá ok? O pessoal ainda está sendo convidado e nós vamos então iniciar essa live estudando o Evangelho de Lucas, ok? Pessoal, o seguinte, a nossa igreja está de portas abertas, nós estamos trabalhando, acabei de chegar de lá, estava lá na igreja, né? As pessoas estão levando seus quilos e seus alimentos. Eu quero pedir muito se você pode doar, pode abençoar, nós estamos preparando os kits, porque eu acredito que o próximo mês vai ser muito importante, né? Para poder ajudar os nossos irmãos, como também pessoas amigas nossas. Então eu peço que você convide aí os irmãos, manda um zap, deixa aí o recado que nós vamos entrar para mais um estudo bíblico nessa noite. Você que está chegando, vai dando boa noite, vai dando a paz do seu Jesus aí, deixa seu comentário e informa também como você está, né? De repente você está aí passando alguma luta aí, alguma dificuldade, está doente, tem alguém da família doente, comunica com a gente, tá bom? Isso é muito bom. Eu estou aqui preparando a página aqui para a gente poder já começar daqui a pouco o nosso estudo. Tá aí o pessoal chegando. Vamos ver quem está aqui. Roseni, um abraço aí para Roseni, Carminha, Magna, Deus abençoe. Ademilda dos Santos, está todo dia com a gente, sempre aí, não falta, né? Janaíra Bezerra, Edson Galdino, um abraço, irmão. Júlio César, Carminha, né? Valdice, trabalhamos muito na associação, Valdice, seja bem-vindo. Boa noite aí para você. Ademilda, a Lu também tá. Quem chegou, dá um oi aí para a gente poder saber. A Lu aí, manda um abraço pro seu pai aí, Lu. Manda um abraço para as meninas também. O povo da Segunda está chegando. Chegou o Mário Drummond, não falta uma também. Muito bom. E tem sido uma experiência muito boa, gente. A gente está aí nessa caminhada, né? Já cumprimos aí o período da carta de Tiago. E agora nós estamos entrando no Evangelho de Lucas. E tem sido um tempo muito bom, né? Então tá aí Edivânia, Sandra, Deus abençoe. Maria de Fátima, Deus abençoe também, manda um abraço para a família. Luiz Monteiro, Deus abençoe. Irmão Rubens, Carlos Rubens, né? Mascarenhas aí, o nosso diácono em prova, Deus abençoe você também. Ana tá chegando, Deus abençoe. Então, é sempre uma alegria muito grande estar vendo, né, os irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E eu vou esperar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Hoje nós vamos trabalhar, irmãos, exatamente Lucas. Deixa eu abrir aqui. Lucas, exatamente Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Nós vamos fazer o comentário dele hoje. Então, tem aí a Ana Roncarati, Deus abençoe também, tá bom? Deus abençoe. Quem tá chegando, vai botando um oi, vai botando aí um boa noite, botando a paz para a gente poder conhecer os nossos irmãos. E daqui a pouco nós vamos começar exatamente o estudo bíblico baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Então os irmãos estão chegando, dê a paz de seu Jesus. Parece que o Marcos Leite entrou também. O irmão Marcos entrou. Marcos Leite, né? Lu tá aí também já, Deus abençoe também.
vamos então caminhar. Então, voltando aqui ao assunto, a nossa igreja está funcionando, os quilos, nós estamos levantando o quilo durante os períodos de culto, tanto quarta-feira a partir de 6 horas até as 8 horas, 8h30, a igreja está funcionando, você pode levar o seu quilo, levar a sua oferta, você pode orar, você pode entrar. Então tem sido um momento de bênção muito grande para nós, né? E domingo pela manhã, de 9 às 11, a igreja está aberta, e à noite também, de 6 horas às 7h30. Nós estamos com a igreja aberta aguardando você, tá ok? Tá aí Adriano Paulo, Deus abençoe, Adriano também, Deus abençoe. Quem chegou vai dando boa noite, Sheila Melo tá por aqui também, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live, né? E eu tenho a certeza que Deus vai falar o nosso coração. Então quem chegou, dá uma boa noite, bota um oi aí no comentário para a gente poder identificar você. Márcio Canuto, Deus abençoe a Igreja Memorial de Olavo Bilac. Manda um abraço lá para o pastor Silas, né? Gente boa, nosso amigo. Manda um abraço para ele. E nós vamos começar. Pessoal, tem sido uma experiência muito boa esse estudo bíblico, né? Todos os dias, né? De certa forma, para o pastor também é bastante pesado, que você tem que organizar, botar câmera, iluminação e tal. Isso dá um certo trabalho. Mas tem sido prazeroso. Sheila Mello está aí, Deus abençoe também, não falta a nossa aula. Manda aí convite, compartilha, pessoal. Nós vamos começar daqui a pouco. Então, tem sido sempre um momento muito bom, mas nos força a estudar, nos força a ler. E eu acredito que as dificuldades da vida, as coisas que acontecem, vêm com um propósito. Esse coronavírus acontecendo aí está deixando todo mundo muito preocupado, mas nós entendemos que Deus tem um propósito para tudo. E uma coisa que eu posso pensar positivo é essa ferramenta da internet que tem sido muito boa para nós. Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando juntos, né? Aprendendo a palavra de Deus, isso tem sido muito bom, muito bacana, né? Eu acredito que mesmo voltando, nós vamos continuar. Então, todos os dias, a partir de 22 horas, nós estamos caminhando aqui. Tá aí, pastor Navega, Deus abençoe, privilégio, né? Tá aqui com a gente. Você é homem de Deus. Edson, né? Estamos de luto, pois o pastor presidente da igreja Anabatista partiu no dia de ontem, pastor Walter da Costa Nunes. Edson aí, um abraço, solidariedade aí, manda um abraço aos irmãos da igreja, perdeu o seu presidente. E eu quero dar aqui uma informação aos irmãos, muito interessante. O nosso presidente, eu estou compartilhando aqui, daqui a pouco nós vamos entrar. O nosso presidente, o pastor, que é executivo, né, da nossa denominação, ele estava com coronavírus, foi entubado e passou 2 semanas aí em estado muito difícil, mas a informação é que hoje ele saiu do CTI, já está indo para a enfermaria, já está se recuperando, fazendo alguns detalhes ainda da sua fisioterapia, né? O nosso executivo, o pastor Sócrates, né? Estava enfermo, é um homem de quase 80 anos, se eu não me engano, cardíaco, problemas de hipertensão, diabetes, foi atingido pelo coronavírus, foi para um estado muito difícil. Oramos, pedimos a Deus por ele, a informação que ele já se recuperou, já saiu do respirador e breve, com certeza, vai estar com a sua família, né? Então é motivo de nós nos alegrarmos. Então Marilza chegou, a Lima Santos chegou também. Nós vamos então caminhar para o nosso estudo de hoje. Então peço você que pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos caminhar com o Evangelho de Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Uma grande fé e um grande milagre. Então vamos comigo, você com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura. Lucas capítulo 7, de 1 a 10, diz assim: E tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles, e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer-lhes a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me consideres digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra ao meu servo e será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, como soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem. E digo ao meu servo: faça isso, e ele faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhe: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Muito bem, pessoal, o estudo de hoje, nós vamos caminhar mais um capítulo. Quem ainda não entendeu, quem ainda não aprendeu a caminhar com a gente nessas lives todos os dias às 22 horas, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos caminhando todos os capítulos, versículo por versículo, e hoje nós estamos no capítulo 7, versículo 10. Quem perdeu a aula, pode ir no canal da igreja, nós temos um canal no YouTube, você pode ir lá no YouTube escrever Segunda Igreja Batista Gramacho, você vai encontrar tudo, pregação, estudo, meditação, as pregações de domingo, escola bíblica dominical, a revista Palavra Vida, tudo que nós fazemos na área de educação está dentro dessa plataforma. Tem sido uma bênção muito grande, nós já alcançamos mais de 1.060 pessoas estão cadastradas lá e têm sido alimentados pela Palavra de Deus. Então, todas as aulas anteriores de Lucas você vai encontrar nesse canal. Hoje nós vamos caminhar, eu não vou fazer resumo aqui para falar de tudo, que quem perdeu, perdeu. Quem entrou atrasado, sinto muito, vai lá no canal ou no YouTube, no Facebook, você vai encontrar todas as aulas. Então vamos falar, gente, de uma coisa chamada, em relação ao centurião, uma grande fé e um grande milagre. Bom, primeiro, Jesus está agora na planície e ele começa a caminhar no meio do povo, né, a orientar o povo. E Jesus era cercado por muitas pessoas, a fama de Jesus já começa a ir muito longe, né? Os milagres, nós estamos acompanhando os capítulos aí, ele chamando seus discípulos, e ele começa já a realizar milagres na cidade, e as pessoas começam a conhecer os seus feitos. E Jesus então, ao terminar já o Sermão do Monte, né, ele começa a apresentar agora a plataforma do seu reino, os milagres, a palavra, a edificação. E Jesus agora está voltando, né, para Cafarnaum, depois que ele foi expulso de Nazaré, a sua mensagem não foi aceita, ele não foi bem cuidado lá, bem recebido, e ele então vai fixar quase residência em Cafarnaum. Então, ali fica um ponto bem finalizado da obra, né, de Jesus, dos milagres que ele faz. E exatamente esse milagre, no centurião, vai despertar algumas características para o nosso entendimento do ministério de Jesus. Então, vamos pensar aqui, Lucas está escrevendo um documento, está levantando esse evangelho para entregar a Teófilo. Teófilo é uma autoridade, estava sendo discipulado por Lucas. Lucas está fazendo um apanhado histórico, ele está relatando tudo que Jesus fez, por onde ele passou, quais foram os seus milagres. E esse evangelho de Lucas vai ser escrito 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então ele não é um evangelho escrito no momento exato. 60 anos depois, essas informações começam a ser colhidas. E esse Lucas, que é o evangelista, ele é o médico e nós vamos identificar que ele trabalha com Paulo. Ele vai cuidar de Paulo nas suas prisões. Então, veja bem, Paulo é um homem instruído e vai ser talvez um instrumento ali para captar todas essas informações. E nós vamos ver isso também no livro de Atos dos Apóstolos, porque o Lucas escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve também o Atos dos Apóstolos, que é também uma informação, uma documentação para que Teófilo soubesse quem era Jesus. E qual é a importância de estudar o Evangelho de Lucas? Exatamente, é uma característica de um documento discipulador que vai dizer para nós em quem nós temos que crer, quem foi Jesus e quais foram as suas características. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Jesus ele está andando com pessoas simples, humildes, pessoas pobres, pessoas simples, e ele está exatamente buscando pescadores, pessoas da comunidade para seguir essa caminhada. E agora Jesus vai atender um pedido exatamente de um centurião. O interessante é que as autoridades romanas, a guarda romana, não era bem vista pelos judeus, porque realmente oprimia o povo, né, fazia com que os judeus estivessem sob o jugo de Roma. Mas esse centurião ele era especial, ele era alguém diferente. Porque quando nós vamos ler o texto, vai dizer que alguém vai solicitar a ajuda de Jesus e dizendo a ele, ajude esse homem porque esse homem é bom com o nosso povo. Ele nos ajuda, ele contribui com nós. Então nós podemos ver que esse centurião era um homem de um bom caráter, de uma excelente personalidade, de uma
um carisma com o povo que estava ali à volta. E exatamente nesse texto, nós vemos que o seu servo estava doente e esse centurião, nós vamos ver qual era a sua necessidade. Capítulo 7, versículo 2 vai dizer qual era a necessidade. Ele amava esse servo, ele amava esse escravo. É interessante porque geralmente as autoridades, eles tinham direito de até tirar a vida dos seus escravos. Mas esse centurião, além de ser um apoiador do povo judeu, porque diz o texto que o que vai mediar o pedido de Jesus para curar o servo do centurião, vai dizer quem ele é. Ele é um homem bom, ele é um homem que nos ajuda, é um homem que está aí na sinagoga, nos ajudou a construir. Então é alguém que cai na graça, né, do povo judeu. E além disso, ele agora tem a sua necessidade, que é o quê? Ele amava o seu servo, ele amava o seu empregado, ele amava aquele homem que agora estava numa situação de doente. Então o amor desse centurião pelo seu escravo algo nos chama atenção. Vai além, né, de uma amizade apenas ou de uma obrigação como patrão e funcionário. Vai em relação ao respeito humano. E isso é algo que a gente precisa pensar, né? Como é importante, né? As pessoas que às vezes nos servem na empresa, dentro de casa, um empregado, uma faxineira ou alguém, nós temos que tratar com amor, porque é um ser humano como nós. Ele está na sua função dele, você tem a sua, mas não é porque você é o patrão, é o que tem o poder aquisitivo, que você deve maltratar. Esse texto vai dizer ou desrespeitar, ou não dar a ele o direito que ele tem. Nós vamos ver aqui que esse centurião, ele tem uma necessidade, e a necessidade é que seu servo, o seu empregado, que fosse curado. Então essa é a motivação que leva o centurião, uma autoridade militar, né? É um centurião, é um homem que tem 100 homens ao seu comando, por isso que é centurião, ele é um líder que comanda 100 homens. Ele está exatamente indo a Jesus por um sentimento de amor pelo seu empregado. Então ali a gente começa a entender um pouco sobre a personalidade desse centurião. Ele ajudava o povo judeu, ele ajudou a construção da sinagoga e ele agora está indo em busca de ajudar o seu servo, o seu empregado, né? Então veja como nós podemos entender a característica, a personalidade desse centurião. No versículo 3, capítulo 7 de Lucas, versículo 3, nós vamos ver que esse homem ele é um homem com uma grande iniciativa. Porque o centurião, ele reconhece a sua impotência. Ele era um homem de autoridade, ele era um homem talvez com dinheiro, mas ele vai agora, com seu servo à beira da morte, vê que a situação dele está difícil e ele vai com um pedido a Jesus, porque, tipo assim, eu já tentei tudo, já fui a médico, já dei o remédio, mas agora eu não tenho mais o que fazer, né? E ele vê Jesus como uma lâmpada de esperança que ilumina o seu caminho para que ele pudesse alcançar a solução da sua necessidade. Então ele não exige, ele não obriga, ele não dá uma ordem a Jesus, ele pede, ele faz uma súplica. E isso é interessante na humildade de que esse centurião ele tem, né? Uma humildade que ele apresenta, mesmo ele ser revestido de autoridade, poder para prender, poder de 100 homens sob o seu comando, talvez até poder financeiro, ele tem uma atitude, uma iniciativa de humildade, porque ele não dá uma ordem a Jesus, ele pede para alguém lá interceder a ele, que ele viesse trazer a cura. Ele reconhece que a sua única solução é Jesus, e ele reconhece também que ele não poderia dar uma ordem a Jesus, mas deveria sim pedir. Então nós vemos, além de ser alguém com autoridade, é alguém humilde. No versículo 4 e 5, nós vamos ver que esse homem era um homem de grande reputação. Então, olha o que diz o versículo 4 e 5. Diz assim: chegando-se a Jesus, suplicando-lhe com insistência, este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com ele. Então, ele era um homem de respeito pelo quem ele era, não pela autoridade que ele tinha. Então veja bem como isso é importante. Nós acabamos de falar ontem sobre a questão da árvore boa, né, e da árvore ruim, o fruto bom e o fruto ruim. Nós falamos sobre a questão de falar e viver o que se fala. E agora nós estamos vendo um centurião que ele tem uma boa reputação. Então os homens que vão interceder a Jesus, olha,
atendo o pedido dele, vão interceder, não porque ele é um soldado romano, não porque receberam algum dinheiro por fora, mas porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole. Então, pessoal, aqui a gente aprende, né? Como isso é bom. Às vezes a gente fica querendo arrumar jeitinho com as coisas, quando nós somos uma pessoa íntegra, correta, que busca a perfeição, Deus abre as portas, né? Deus nos abençoa. E nós podemos ver que nesse homem, a sua fama fez com que as coisas caminhassem de uma boa, com mais facilidade. E aí nós vamos aprender isso, né? Como é bom viver bem com todo mundo, né? Cumprir a palavra, cumprir as nossas contas, ser uma pessoa de nome, de respeito. Não é valentia, não é orgulho, não é dinheiro. Muitas vezes uma boa reputação pode abrir muitas portas. E era exatamente isso que acontece na vida desse homem, desse centurião. Então nós vamos analisar agora mais um pouco quem era esse centurião. Versículos 6 e 7, olha o que diz. Jesus foi com eles e estava perto da casa quando o centurião mandou um amigo e disse-lhe a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, e por isso nem me consideres digno de ir ao teu encontro. Veja que situação. O camarada é uma autoridade romana, é um centurião, tem 100 homens ao seu comando, ele é uma autoridade e ele tem a humildade de dizer, olha, não entra na minha casa porque eu não sou digno de que você entre e eu também não quero ir ao seu encontro, porque eu também não sou digno de estar na sua presença. Então veja como uma autoridade tem um sentimento de humildade, de simplicidade e de caráter. Ele vai até Jesus através de intermediários porque ele entende de que ele não era digno de estar na frente de Jesus. Então, pessoal, aqui nós vamos ver mais uma vez a humildade deste homem, a humildade desse homem. Jesus atende ao pedido do centurião e vai com os seus emissários. E ele diz, ó, não entra na minha casa e também eu não vou na sua presença. Mas se você falar daí, né, o milagre acontece. Então, olha que simplicidade e humildade desse homem. O Jesus, que é o próprio Deus, ele vê que nesse homem não há soberba, não há vaidade, não há violência, mas há simplesmente graça, há humildade, há simplicidade. E isso move o coração de Deus, né? Então nós aprendemos na palavra quantas vezes que os humilhados serão exaltados. Esse homem, como autoridade, ele se humilha diante de um homem que ele nem seguia, ele ouvia falar dele. Ele não seguia, ele só ouvia falar. Ele não era um seguidor de Jesus. Ele vai até Jesus porque o seu servo está doente. E ele ouve os milagres que ele faz. Mas a sua simplicidade e humildade, ele desce da sua posição de um centurião romano para simplesmente estar ali buscando a cura do seu servo. Então, mesmo Deus que despreza os soberbos, ele dá graças ao humilde. Então, Jesus olha para esse homem e simplesmente olha no coração dele e diz, esse camarada não desceu, né? Desceu do seu pedestal e está aqui buscando. Então ele despreza o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então nós temos que aprender nesse texto que muitas vezes as nossas orações, os nossos pedidos podem ser atendidos conforme o nosso coração. Coração humilde, coração contrito. Né? Saber pedir bem, conforme o Espírito Santo de Deus, não para nosso próprio deleite ou para nossa vaidade, coisas que muitas vezes não faz nenhum sentido para nós. Aquele centurião está se humilhando porque ele quer que o seu servo seja curado. E aí nós vamos ver a questão da grande fé desse homem. Esse centurião é uma autoridade e ele vai dizer no versículo 7b e 8, diz o seguinte, por isso nem me consideres digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o seu servo será curado. Pois eu também sou homem de sujeita autoridade e como soldado sob os meus comandos, digo vai, ele vai, digo vem, ele vem e digo ao meu servo faça e ele faz. Então aí nós vamos ver agora que esse homem, ele tem uma atitude agora de uma grande fé. Ele é uma posição de humildade. Eu não vou até você, nem posso que você entre na minha casa, mas se você falar daí, o milagre vai acontecer. Esse homem já está crendo no milagre. Antes do milagre acontecer, antes dele seguir a Jesus ou ver, ele já está com seu coração impulsionado a acreditar no milagre. E aí no versículo 9 você vê um elogio que Jesus faz a ele. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Esse homem, um centurião,
alguém de uma autoridade romana que era desprezada pelos judeus, recebe um elogio do próprio Cristo. Eu não encontrei em Israel alguém com uma fé como esse. Um homem que demonstrou humildade, simplicidade, renúncia da sua posição de autoridade, e ele simplesmente recebe de Jesus agora um elogio, dizendo, olha, eu não vi ninguém com uma fé como essa. Isso, irmão, é uma coisa bacana demais da gente poder ver o caráter, a personalidade desse centurião. Jesus mostra a grandeza da fé, mostra a grandeza da vontade desse homem de simplesmente receber o milagre. E ele faz isso tudo por quê? Faz tudo porque ele amava, ele considerava o seu empregado, o seu servo, porque naquele tempo o seu senhor podia até tirar a vida do seu empregado. Ele era dono, era escravo, então não tinha direito. Mas ele, como centurião, ele se humilha publicamente, ele renuncia à sua autoridade de forma presencial, porque diz o texto que Jesus vira para a multidão. Ele não está ali num diálogo, o centurião e Jesus, não, está com a multidão. E todos estão ouvindo o que está acontecendo, e aquele homem está diante de Jesus dizendo, olha, não entra na minha casa não sou digno. Fala daí e eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer. E aí Jesus faz um elogio para ele tremendo, olha, eu não vi ninguém uma fé como essa. Então, no versículo 10, fechando a ponto, diz, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus, então, age com um grande milagre. Quando eles retornam para casa, depois de tudo aquilo que o centurião mandou dizer a Jesus, simplesmente o milagre acontece. Os emissários voltam para casa, a cura foi uma resposta da fé imediata e completa do centurião. A cura foi uma resposta no sentimento digno daquele homem, né? De simplicidade, humildade, de um sentimento de submissão, de renúncia da sua autoridade romana. Então, no que nós podemos ver com isso, né? Quando nós descemos, o Senhor cresce. Então, há momentos na nossa vida que nós precisamos descer, nós precisamos renunciar, nós precisamos diminuir para que Jesus possa crescer. E num ato desesperador, num ato de olhar para Jesus e dizer, eu sou uma autoridade, eu mando meus servos fazer isso e aquilo, eles fazem. Mas se tu fizesses aí uma palavra, o milagre vai acontecer. O centurião reconhece que Jesus era uma autoridade, a sua fé o leva a ver o milagre. E quando diz o versículo 10, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido. E de tudo isso, Jesus elogia esse centurião, porque não havia ninguém que teria uma fé como essa. Então, nós precisamos entender que Jesus está trabalhando com seus discípulos, que Lucas está recolhendo no Evangelho essa passagem para que exatamente Teófilo tivesse o conhecimento. Ele vai trazer a evidência, de que fé e humildade precisam caminhar junto para que o milagre aconteça. Então, se nós realizarmos hoje aqui um cálculo matemático, nós podemos dizer, fé mais humildade é igual a milagre. É exatamente isso que acontece na vida do centurião. E ele consegue e recebe de Jesus o milagre. Ok, pessoal? Então nós fechamos aqui, já são 30 minutos, nós fechamos aqui exatamente esse texto de Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Amanhã estarei de volta, caminhando mais um pouco. E eu quero pedir a você que entrou, bota um oi aí, bota um boa noite, porque tem gente aqui que eu não consegui ainda identificar. Então tá o pessoal aí que chegou, né? Jéssica, Gilson, Deus abençoe. Marco Antônio, saudade de todo mundo aí, tá bom? Joel Subasto aí, Deus abençoe. Ana Maria, Deus abençoe. Ana de Oliveira, Tata Silva, Deus abençoe. Tiago Laje, o pessoal que chegou, dá uma boa noite aí, bota um oi. Beth Cabelos, né? Beth tá sempre aí, eu sempre acompanho a Beth aí, Deus abençoe você. Márcia Maia, beleza, muito bom ter você, tá bom? Fernando Roncarate, Deus abençoe. Rosângela Aragão, o pessoal que chegou depois aí, Marilza, Deus abençoe. Então nós vamos terminar essa live agora orando, agradecendo a Deus por mais um estudo bíblico.
Amanhã estou de volta, todos os dias, 22 horas, varrendo o livro, o Evangelho de Lucas, de ponta a ponta. Já estamos no capítulo 7 e vamos caminhar mais um pouquinho. Tá aí, Luzete Lino também, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Sempre é bom ter você aí, Luzete, tá? Vai comentando, fique à vontade. É muito bom ter você aí, tá ok? Beleza, pessoal? Um abraço, vamos orar, vai passar. Hoje, até meia-noite, é o último prazo para você entregar a sua foto. Bater aquela foto, vai ficar tudo bem, ok? Vai ficar tudo bem. Você escreve num papel, junto à sua família. Eu já estou com mais de 70 fotos. Tem foto que não acaba mais. O que eu vou fazer com isso? Tem que fazer um clipe, né? Eu vou fazer um clipe. Vai ser mais de 9 minutos aí, mas vai ser beleza, porque vai ser muito bom. Já estamos preparando. Agora, quem não fez, só até meia-noite de hoje. Aí encerrou. Quem entregou, entregou. Estou aí quase a semana toda falando isso. E aí nós vamos voltar. Nós vamos voltar e vamos passar. Eu vou publicar também aqui no nosso canal. Vamos passar isso, vai ser muita bênção. E você não pode ficar de fora. Então, quem quiser participar, tem algumas pessoas falando, eu posso ter outra igreja? Pode, meu irmão. Você que está no canal, está no estudo bíblico, está caminhando com a gente, pode bater a foto, escreve aí, manda pra gente e nós vamos caminhar junto, beleza? Então, você não pode ficar de fora. Já recebi muitas fotos, estamos preparando isso e eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Vamos falar com Deus, que você tenha uma quinta-feira abençoada e amanhã, 22 horas em ponto, mais um encontro aqui no canal da CIB Gramacho. Quem não sabe e quem não é assinante ainda, né? Só entrar lá no YouTube, CIB Gramacho, Segunda Igreja Batista Gramacho. Clica lá no YouTube, você vai assinar o canal e também aqui no Facebook você pode também clicar aí, você vai ser notificado de todas as nossas publicações. Beleza, pessoal? Gente boa, vamos orar, falar com Deus. Pai, rendemos graças por mais um dia de vida que tem nos dado. Eu quero orar, ó Deus, nesta noite a vida, em primeiro lugar, dos médicos e dos enfermeiros que estão na linha de frente, ó Deus, cuidando de gente, cuidando de pessoas. Eu quero pedir a tua mão protetora, guarda a vida dos médicos, das médicas, ó Deus, guarda a vida das enfermeiras, dos enfermeiros, do plantonista, da recepção, dos faxineiros, todos aqueles que trabalham, ó Deus, na área da saúde, que nesse momento crítico que o mundo passa, a tua mão possa ter misericórdia dessas vidas. Eu já te agradeço pela vida dos curados, que muitos têm sido, ó Deus, libertos dessa doença. Nós oramos por todos aqueles que conhecemos, que já foram curados dessa enfermidade também. Toma o nosso Brasil em tuas mãos, o nosso país, abençoa a nossa nação, que todos aqueles que estão ouvindo essa live, participando dessa live, ó Deus, sejam abençoados em tua presença. Dá paz ao coração, dá tranquilidade ao coração e que tua mão poderosa esteja conosco. Perdoa, Deus, os nossos pecados, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Um abraço para todos vocês. Amanhã estamos de volta, se Deus assim o permitir, e uma boa noite de sono reparador. É o que nós oramos e agradecemos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.